Retomando, né, dividir aqui em outra parcela aqui de vídeo para não ficar muito pesado na carga, mas continuando o tema e a resposta à questão de quando nós morremos, o que acontece com a nossa consciência. Então eu estava aqui no ponto onde ele estava esclarecendo. Ele não costuma entrar em tantos detalhes, porque acaba sendo um tema de curiosidade, isso não acrescenta nada para, vamos dizer, para a sua evolução, para o seu aprendizado, é pura curiosidade, e quanto mais ele descrever tudo isso, na verdade, você vai ter mais expectativas, além das que já tem, com as crenças que tem, com o que conhece, ou com o que já ouviu falar, né? Então vai somar, então só esse cuidado, né? Não vamos adicionar novas expectativas, é um ponto de transição. Possivelmente cada um, é como a nossa própria realidade aqui, cada um enxerga aquilo que tem condições de enxergar, de acordo com a sua experiência, né? Tem um monte de coisas que você não percebe, isso pode estar na sua frente, pode ter sido dito para você não ouve, né? A gente não ouve, né? A gente tem filtros, a gente só percebe aquilo que está preparado para perceber e aquilo que você muitas vezes tem a expectativa de perceber. Então, chegando lá, não é diferente disso. Então, quanto menos expectativas você tiver, quanto menos definições, mais aberta a coisa fica, mais próximo do que realmente é, né? Possivelmente. Então, ele toma muito cuidado em não dar muitos detalhes, não descer muito nisso, porque acaba só preenchendo a curiosidade e gerando expectativa. Então, ele fala disso assim, como um ponto de transição. Então, você está lá, está nesta realidade, passa para outro fluxo de informações e percebe outro quadro de realidade. Este é um, aquele é outro, né? E ele acaba também, todas elas virtuais, né? Aparentemente sólidas para quem está nelas, né? Mas virtuais, né? Solidez é percepção. E ele faz uma associação muito legal aqui, que eu achei, vamos dizer, inovadora para mim, caiu uma série de fichas com isso. Ele faz uma associação com a questão do sonho, né? Para mim, essa questão de lembrar, não lembrar, lembrar de outras encarnações, né? Se lembro lá o que passei aqui, quando estou lá numa transição dessas, né? Se lembro da situação anterior, das outras, né? Por que não lembro aqui de outras encarnações, né? De outras realidades virtuais? E isso geralmente se explica que é alguma coisa que é esquecida, que é para você não carregar o peso, não sei o que realmente tem um fundamento, né? O que importa aqui é o que você aprendeu, não importam os detalhes, né, de como isso aconteceu. É o que você cresceu, o que você melhorou, o que você reduziu de entropia, né? Mas essa explicação, voltando ao fio da meada, é muito interessante. Essa analogia, essa metáfora, ele associou com a questão do sonho. Isso para mim foi esclarecedor. A gente está aqui nessa realidade, nesse quadro de realidade, nesse fluxo de informação, acordado, né, aparentemente atento, né, e aí você vai dormir. Você dorme e você sonha. Às vezes sonhos complexos, longos, toda uma vida, curtos, não importa. O que aconteceu quando você foi sonhar? Você mudou o fluxo de informação, mudou. Você estava aqui nesse fluxo, percebendo isso aqui como realidade. O corpo adormeceu e você começa a perceber a realidade do sonho como sua realidade. Algumas vezes você lembra de quem você é, outras vezes você é uma pessoa completamente diferente, é um outro personagem, você está lá naquela realidade, mas você não lembra nem lembra do que você estava fazendo aqui, não é nada disso, é outra história, outro contexto, né? Então você já não lembra, né? Mas está lá, viveu para lá, acordou, né? Por qualquer motivo, interrompeu o sonho ali, acordou. Às vezes você está com aquela viva memória do sonho, você lembra de detalhes, coisa muito, às vezes é bacana ou é terrível, não importa, você lembra de detalhes, né? Mas isso no primeiro momento, né? E aí, com o tempo vai passando rapidamente, né? Com alguns minutos, segundos, você começa aquilo a se apagar, os detalhes se apagam, salvo que tenha sido algo muito marcante ou algum ponto muito específico, mas assim, em geral a coisa vai se apagando. Poucas são aquelas que ficam em longa duração, né? Mas a coisa vai se apagando, você começa a tomar contato com o seu dia, com a sua realidade local, o novo fluxo, o novo quadro de realidade que você está, voltou para o PMR, voltou para o físico, e aí você deixa para trás
aquilo vai se apagando, rapidamente vai se apagando, em geral. Quantos sonhos você lembra com detalhes? Né? Quantos sonhos você tem durante uma noite? Várias deles, às vezes longos, às vezes interrompidos. Você dorme todos os dias, sonha todos os dias. A maioria deles você nem lembra nunca, mas assim, muitos você acorda lembrando, principalmente quando às vezes acorda no meio ou algo assim, e rapidamente eles se apagam. Perceba, assim, os detalhes vão sumindo, e isso realmente ocorre. E você está num fluxo de realidade, vai lá para outro, esquece desse. Está no outro, está concentrado, acorda, lembra, daqui a um pouco vai se apagando, esquece. Bom, você se conecta, você tem a tendência natural de se conectar com o fluxo de realidade que você está naquele momento. Você morreu. Então, acordou do outro lado, a consciência, né, tomou atenção, está em outra realidade, não pode saber ou não saber o que está acontecendo, esse é outro detalhe, né? Ter percebido, ter a sensação, né? Saber que morreu ou não, ou simplesmente pensar que está sonhando, ou nem pensar nada, mas você pluga em outro fluxo, você está lá, de repente você está lá. Bom, pode estar estranhando ou não está estranhando, mas você tem eventualmente alguma memória do que estava se passando aqui, né? Depende de quão apegado você foi, quão apegado nós fomos, qualquer um de nós, ou quão traumatizado você foi por qualquer situação daqui, quão afeiçoado aquilo, quantas emoções aquilo te causou, né? Quer dizer, o quão terrível aquilo foi, traumático, a morte, a situação da morte, de repente foi uma morte longa, arrastada, dolorida, sei lá. Bom, você acorda do outro lado, podendo lembrar disso. É possível também que já nem lembre, ou não, mas seja lá a quantidade de lembrança que você tenha no momento que acorda, né, uma possibilidade é que isso seja como um sonho e rapidamente vá se apagando também, porque é uma mudança de frame de realidade. Você está na nova, você se conecta lá e começa a se envolver com aquilo, e a anterior rapidamente pode se apagar, né? Outro ponto que ele toca, então, muito interessante, é uma mudança de realidade virtual, de percepção através de uma mudança de fluxo. Você estava num canal, entrou no outro canal e rapidamente esquece que estava rolando no outro. Bom, nessa transição, de acordo com a facilidade ou dificuldade ou as expectativas que as pessoas têm, né? Em geral existe aquela expectativa de encontrar alguém que está lá, né? Mesmo que seja subconsciente. Já morreu algum parente seu, em geral alguém que você gostava, né? Então você está esperando encontrar lá seu pai, sua mãe, seu tio, alguém que já foi antes, que era significativo. Eu até brinco, o tio Harry e a tia Suzy, você vai encontrar lá. Aí ele aparece lá, estava lá esperando, já morreram há 10 anos, mas estava lá te esperando, né, para falar contigo. Então, o que acontece? O sistema, né, o sistema mais amplo de realidade, o LCS, Larger Consciousness System, né, ele foi desenvolvido nesse aspecto, ele se desenvolveu, né, evoluiu, para atender a necessidade. Algumas pessoas chegam realmente com dificuldades, desorientadas, traumatizadas ou muito envolvidas com a realidade anterior, e ele tem um sistema desenvolvido que dá suporte a essa transição. Então, de acordo com as crenças, com as religiões, você vai encontrar algum tipo de ambiente que te ajude a acalmar e não a se assustar, né? É uma transição, você está meio perdido, alguém vai vir. Pode aparecer os seus tios, seus pais, seja lá quem for que foi antes, e ajudar para te dizer, não, fica tranquilo, está tudo bem, estamos aqui, você está bem, né? Te ajuda a perceber que se passou isso, que você deixou aquele corpo, que você está em outra realidade e que você encontrou pessoas. São as próprias pessoas? Em geral, não, né? O que ele descreve é o seguinte: o sistema tem todas as informações suas, de qualquer outra pessoa, relevante ou não para você, e ele vai te ajudar trazendo aquelas que sejam relevantes e úteis para te acalmar, te tranquilizar, te permitir uma transição mais tranquila. E aí, você no primeiro momento fica feliz, se distrai, começa a se envolver em alguma atividade, vai para a fila de alguma coisa, né? E daqui a um pouco, as pessoas não vão ficar lá para sempre com você também, ela fica pelo tempo necessário para você se acalmar, pode ser questão de minutos ou horas, né? E não é necessariamente a pessoa, muito provavelmente não é ela, é o sistema girando. Por quê? Porque a pessoa, como você, seguiu em frente, foi fazer alguma outra coisa, né? Foi evoluir de alguma outra forma, né? Ele cobre também esse aspecto, ele fala, olha, existe aquela dúvida sobre se você influencia ou não
sobre o seu próprio destino, sobre suas próximas oportunidades de aprendizado, seu próximo pacote de experiência, né? E ele fala que sim, você pode influenciar. Como? Quanto? Quer dizer, que condições você tem de fazer isso? Você está entendendo a transição? Você tem uma compreensão de como uma coisa se passa realmente? Você está tranquilo, né? Tem como influenciar? Você pode ajudar a escolher aspectos da sua próxima experiência, né? E se você estiver muito perdido, muito desorientado, isso vai acontecer de uma forma, né, o próprio sistema selecionar algo e te ajudar a te encaminhar para outra experiência que seja útil para o seu crescimento, de acordo com o grau de evolução, de experiência, de aprendizado que você já adquiriu, né? Você pode estar em mais condições de influenciar isso ou em menos condições. Quanto mais você evolui nesta passagem ou em qualquer outra, mais condições você vai ter de influenciar nessa seleção. Se você está totalmente perdido, desajustado, né, totalmente envolvido com a próxima ilusão ali na transição, você acha que você vai receber isso tudo, né? Você ou nem sabe como isso vai acontecer, você vai ter orientação de algum tipo, isso vai parecer algum tipo de orientação formal ou informal, ou não, né? Mas você não vai ser deixado sozinho, você tem esse suporte. Existe esse, ele chama de way station, né? É uma estação de transição, baldeação, né? Quer dizer, aquilo está lá, o sistema desenvolveu isso como uma necessidade de suporte para fazer essa transição mais palatável, mais tranquila, né? Né? Não tem nenhuma maldade nisso, nenhuma intenção de prejudicar de forma nenhuma, pelo contrário, né? O sistema ganha com a sua evolução, com o seu aprendizado. O sistema, parte da evolução do sistema, boa parte dela vem da evolução individual de cada unidade de consciência, né? Quer dizer, a sua evolução soma para os outros. Então a intenção é que isso seja feita da forma mais útil para você, que vai ser no fim a forma mais útil para o sistema. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante, algum ponto para comentar. Então é uma transição, uma mudança de fluxo de realidade, é como um sonho, essa questão de esquecer. A questão se percebe ou não percebe que morreu, que está lá, quer dizer, depende do seu grau de evolução, do seu grau de percepção, mas em geral a pessoa muitas vezes percebeu, viu, né? Teve, às vezes é levada, ele cita exemplos onde a pessoa precisa disso, vai ser útil para a pessoa, vamos dizer, morreu num acidente. Pode ser que você seja levado a ver a cena do acidente, a ver as equipes de salvamento lá, os bombeiros trabalhando, sei lá. Quer dizer, o que for útil para te ajudar na transição, isso é possível também. Então, e esse processo todo visa basicamente, esse processo de transição, a te livrar do seu medo e das suas crenças, né? Então, você pode se livrar disso através da compreensão, quer dizer, de uma compreensão clara, você está mais lúcido, está percebendo realmente, olha, não tem nada a temer, é uma transição, tranquilo, então vamos pensar no próximo pacote, seja lá como for isso, né? Ou se você está com muito medo e tem muito medo e muita crença apegado, o sistema te provê um cenário que te enquadra de uma forma mais fácil para você se acalmar e ajuda você nessa transição, tentando desfazer isso um pouco. Uma parte da coisa se desfaz naturalmente pela própria memória se apagando, né? Sua memória do sonho anterior, da vida anterior, se apagando rapidamente, você se conecta lá, está convivendo e vivendo naquilo, aquilo é a nova realidade para você. Alguém te propõe, que tal, seria interessante ter outra experiência, beleza. É o próprio sistema, né? Vamos nessa, vai para outra experiência e acabou-se, né? Bom, seria isso. Eu acho que é isso. Ficamos por aqui hoje então. Obrigado. Até mais. Surgindo outras dúvidas, a gente vai discutindo e batendo papo aqui.